Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nessa série de reflexões a respeito da mente de Cristo. E nós, sim, temos a mente de Cristo. E como que nós podemos, então, cultivá-la em nossa vida? Nós estamos refletindo num hino maravilhoso que está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que fala exatamente sobre as características da mente de Cristo. Ontem nós falamos do versículo 5 e hoje nós vamos falar então do versículo 6. Mas antes nós vamos ler novamente esse hino. Tendo entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus ao que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, aqui nós temos este texto maravilhoso que também nos ensina sobre essa característica semelhante à mente de Cristo, que é uma mente perseverante. Qualquer palavra de Deus então fala, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia aferrar-se, ou seja, apegar-se. A mente humana, ela tende então a balançar como um barco sempre em um mar tempestuoso. Há muitas coisas que nos distraem. O mundo se esforça para moldar a nossa vida, ou seja, a nossa mente à sua maneira. Por isso que Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 12 que nós não devemos nos conformar ou entrar na forma desse mundo, mas devemos sim renovar a nossa mente pela água da palavra de Deus, para que possamos experimentar as boas, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui nós estamos falando da perseverança. Que perseverança, uma mente perseverante, quer dizer que você deve fixar a sua mente e o seu coração em buscar o reino de Deus. Quando você decide, então, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, você começará, então, a conhecer ou a ser dominado, ou seja, se apropriar então das virtudes da sabedoria divina e também do fruto do Espírito. Quando nós concedemos a Deus o primeiro lugar em nossa mente, então ele nos concede essas virtudes, a virtude do discernimento espiritual, da sabedoria divina e também o fruto do Espírito. O primeiro fruto do Espírito gerado pelo próprio Espírito, então, é o amor. E aqui é importante nós entendermos o que Paulo estava falando, que a liberdade em Cristo, ela traz também a unidade, né? Então, nós precisamos entender que o estilo de vida de Cristo sempre for trazer a unidade. O amor mútuo, aqui fala, né, sobre a reciprocidade de pensamento, porque tudo, a Bíblia fala, né, que as dissensões, as guerras, elas começam aonde? Começam no nosso coração, mas primeiro ela teve lugar aonde? Em nossa mente. Então, o amor mútuo, a reciprocidade de pensamento e a ação unida, poucas coisas nós sabemos, né, que hoje contradizem mais a fé do que a nossa incapacidade ou a nossa indisposição mental de viver e trabalhar em unidade uns com os outros. É o que mais é afetado em nossos tempos, em nossa vida, é a questão de nós não estarmos mentalmente e nem de coração dispostos a trabalhar em unidade, né? A dificuldade nisso. Tem uma tradução para esse texto também que nos diz assim: não julgo por usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. O oposto, o apóstolo aqui fala então do estado de Cristo, né, da sua igualdade com Deus. Então ele se volta para aqui para ensinar o povo como era a mente de Cristo. Se volta para os pensamentos de Cristo a fim de dar compreensão então sobre a sua mente
e assim capacitar os filipenses a imitá-lo, né? Que é isso que nós precisamos entender. No seu raciocínio foi coeso, ele mostra que a mente de Cristo, consciente da sua igualdade com Deus, decidiu renunciar à glória associada àquele estado para realizar o propósito compassivo de salvar a humanidade. Uma mente perseverante é uma mente compassiva. Então, essa sentença, ser igual a Deus, Paulo declara então que esta posição de ser igual a Deus, apenas para mostrar aqui algo muito importante, que foi a disposição de Cristo em renunciá-la. Em favor de quê? Em favor da nossa salvação. Ele foi perseverante em sua missão. Nós também precisamos de predisposição mental para termos estabilidade emocional. Vivemos num mundo onde as pessoas estão emocionalmente desequilibradas e não têm uma disposição mental de mudá-la. Então, a constância em dias maus, então essa mente perseverante, estável, ela tem constância em dias maus. Tem tolerância no mundo intolerante e não pode se desviar do propósito da lealdade da fé em Cristo. Uma mente perseverante, uma mente estável emocionalmente, ela não se desvia do seu propósito, que é ser leal à sua fé em Cristo Jesus. É também uma mente piedosa, devota a Deus, né? Mesmo diante das maiores provações, dos sofrimentos, são pacientes e firmes na sua mente. Uma mente perseverante é a área que trabalha onde? Na fé. A perseverança trabalha na nossa fé, que nós precisamos conhecer e aplicar, sim, uma disciplina para sermos vitoriosos, então, pela fé, nos embates da nossa vida. A vida não é fácil para a maioria dos seres humanos. Nós precisamos de uma mente perseverante como a de Cristo, focada no propósito e na sua missão. Minha oração é para que o próprio Deus lhe fortaleça nesta área todos os dias da sua vida, lhe dê uma mente disposta a ser perseverante, equilibrada e devota à fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.